Glória a Jesus. Meus queridos, é com muita alegria e satisfação que nesta noite eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Grandes coisas tem feito o bom mestre por nossas vidas, e esse é o motivo principal que nos traz aqui, para juntos essa noite podermos louvar e bendizer o nome daquele que é santo. Eu quero convidar a todos que possuem a Bíblia Sagrada a tomá-la em suas mãos, para que possamos fazer menção do texto tema registrado em Romanos, capítulo de número 12, verso 1, 2 e 3, para a nossa meditação nessa noite. Enquanto os amados procuram, eu externo a minha gratidão ao bom Deus, do privilégio que Ele me dá de, por mais uma noite, poder fazer menção da sua santa palavra. Minha gratidão a Deus por estar aqui pela primeira vez, podendo conhecê-los, conhecer mais uma igreja viva que aguarda o retorno do bom mestre. Minha gratidão aos dignos pastores, que o Eterno vos abençoe, guarde os vossos corações. Os dias são trabalhosos, pastorear hoje em dia é quase lidar diariamente com a ingratidão muito grande, mas por isso que eu sempre digo que aqueles que foram chamados não foram assoviados, foram chamados por nome, porque é um exercício, uma função exclusiva daqueles que Deus escolheu a dedo. Que o Senhor continue guardando e abençoando essa obra para a glória do Deus vivo. Também agradecer ao evangelista Eduardo, alguns anos eu não via, a sua esposa, obrigado por lembrar desse servo. Haja vista muita gente boa, o amado poderia convidar para estar aqui, mas lembrou desse servo, e é um prazer servi-los com o meu pouco. Fico feliz em vê-lo bem, cuidado e principalmente cheio de Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Os irmãos que aqui tão bem louvaram, né? Com a alma, né? Para se louvar precisa se anular, né? Para que só manifeste a glória dele, e dessa forma nós temos visto aqui nesse lugar. O texto que está em Romanos, capítulo 12, verso 1, 2 e 3, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nada sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que então experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não penseis que de si mesmo mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um segundo a medida da fé. Amém. Podemos assentar, queridos? Eu quero pedir perdão também por não poder vir com a minha família, né? A gente está todo dia na igreja, irmão, todo dia, né? De 7 dias a gente está 6 dias na igreja, e às vezes sobrecarrega, cansa, acumula os trabalhos. Eles falaram, deixa a gente ficar hoje, e aí por isso que eles ficaram, mas Deus nos dando uma outra oportunidade, com certeza eles gostariam muito de conhecê-los, né? Uma igreja tão bonita como essa que aqui está. Quantos amam a palavra de Deus? Você ama a Bíblia? Eu também amo a Bíblia, e embora eu pregue já, Deus me deu as primeiras oportunidades de pregar no ano de 2004. Eu tenho um testemunho muito forte. Nasci na igreja,
cresci na igreja, casei na igreja e nunca abandonei a igreja. Eu acho esse o testemunho mais bonito, pastor, porque Deus me protegeu de uma forma de nunca saber, por exemplo, qual é o gosto de uma bebida alcoólica, né? Porque Deus me deu o privilégio de crescer numa família cristã. E embora já com muito tempo na igreja, eu descobri que estar na igreja é diferente de estar na presença de Deus. E eu também descobri que Deus só tem filhos e Deus não tem netos. Não era porque o meu bisavô, né? Eu congrego lá em Sumaré, na Assembleia de Deus, mas nós moramos em Nova Odessa. O meu bisavô foi um dos primeiros crentes lá da nossa cidade. E pelo meu bisavô, e eu tenho até hoje a Bíblia que ele deixou, passou para o meu pai, e logo será minha, eu descobri que a gente precisa, em uma certa altura, encontrar Deus, que está dentro do templo. E desta forma, eu pude ter na minha adolescência um encontro com Deus, conhecer quem era Deus, viver experiências sobrenaturais com Deus. E como eu disse, em 2004 eu comecei a pregar. E eu percebi que a palavra de Deus, ela é por meio de camadas. No primeiro contato, você tem uma camada superficial. Você conhece a história, você conhece o texto, você já ouviu falar, mas você não consegue ir muito além daquilo. Você sempre acaba parando no mesmo lugar e sempre tendo a mesma compreensão do texto. E eu pude perceber que a Bíblia, ela precisa ser cavada, ela precisa que seja buscado com uma intensidade, porque quanto mais profundo você conseguir ir, isso requer esforço, disciplina, oração, tempo, dedicação. Você vai encontrando coisas preciosas. E mesmo já pregando há algum tempo, Deus começou a mudar de muitas coisas que eu falava, e eu pude ter uma renovação no meu entendimento acerca das coisas da palavra de Deus, de forma que eu entendi que, embora por muitas vezes eu fiz o plano da leitura bíblica, que no início do ano a gente faz e é boa, é positiva, e algumas vezes lendo de forma corrida, achei maravilhoso. Com o tempo eu descobri que melhor do que correr na leitura da Bíblia, eu resolvi observar detalhadamente. E eu pude perceber que existem dois leitores da Bíblia. O leitor que eu apelidei de o leitor fugaz. É o leitor que ele abre a Bíblia de manhã, e pronto. Algum tempo eu dou aula, e algum aluno falou assim, lá em Salmos, por que aqui tem lá uma palavrinha escrito selá, né? Tem alguns salmos que tem a palavrinha selá. Várias palavras lá em Salmo, não se sabe exatamente o que é cada um delas, mas o selá comumente nos traz a ideia de pausa, né? Por ser os salmos louvores, então tem uma pausa musical. E eu entendi que quando tem o selá, e como eu não sou músico, e como eu não canto, o selá, toda vez que eu vejo, é uma pausa para refletir a respeito daquilo que eu acabei de ler. E quando eu reflito a respeito do que eu acabei de ler, eu deixo de ser um leitor fugaz, eu passo a ser um leitor clínico da palavra de Deus, e assim eu consigo extrair os pormenores, e aí sim o meu entendimento, a minha compreensão do céu, do reino dos céus, ela pode ser mudada, porque aí sim nós podemos compreender qual é a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. A Bíblia é o manual de instruções do fabricante, e às vezes, como bom brasileiro, a gente compra o aparelho, aperta todo o botão, e depois que a gente vai ler o manual. Mas a Bíblia não. Se eu quero trabalhar corretamente, é essencial
o conhecimento da palavra de Deus. Dedicar-se a um engano, as pessoas achando que eu posso agradar a Deus do jeito que eu quiser, porque nós vemos um Deus extremamente criterioso, e eu só consigo agradar alguém quando eu o conheço. De forma que, convivendo com as pessoas, a gente passa a conhecê-las. De repente, eu estou tendo a oportunidade de conhecer o pastor hoje, e da outra vez eu venho aqui e trago um bolo de fubá para ele. Aí, ó, acertei. Mas de repente, alguém poderia dizer, por não conhecer muito bem o pastor, você não sabia, você deu o bolo de fubá, mas ele gosta de chocolate. De forma que, claro, o cavalheiro, né, ele vai receber, mas dentro dele ele vai saber que não é aquilo que ele esperava. E eu errei por não conhecer. À medida que eu conheço, eu acerto. E eu me preocupo muito, porque muitas pessoas, por não conhecer, podem estar servindo Jesus errado, de uma forma errada. E o pior disso é que podem parar no céu errado também. De forma que é essencial a dedicação, como uma cebola, descamar, para que você possa encontrar o verdadeiro sentido do Evangelho. E eu passei a me dedicar um tempo mais, porque antes eu fazia como, acho que todo mundo já fez e talvez ainda faz, talvez movido pelo mundo imediatista que nós vivemos, porque nós temos pressa o tempo todo, ninguém tem tempo a perder. Então nós temos um mundo muito prático, o sucesso do celular, o sucesso da tecnologia, né, que também é a minha área de formação, ela acaba sendo recebida de braços abertos, porque ela faz com que eu não perca mais o tempo, que já é tão escasso na vida moderna. Então ninguém vai ficar feliz quando alguém diz assim, olha, eu vou te atender, mas senta aí no banco e fica 1 hora aí. Você não vai ver ninguém feliz. Quando você vai numa fila, você não vê ninguém sorrindo de alegria, ai que gostoso, amanhã cedinho eu vou pegar uma fila de 2 horas. Não, porque nós temos pressa para todas as coisas. E com o texto bíblico e a compreensão da palavra de Deus, por muitas vezes a gente é influenciado dessa forma, e aí é muito comum abrir a Bíblia na necessidade de que Deus fale conosco, e simplesmente abrir a Bíblia e olhar um texto lá e pedir para que Deus fale comigo naquele texto. É possível que Deus fala, como já falou comigo e com muitas pessoas, mas eu tenho certeza que Deus falará de uma maneira mais ampla e mais perfeita, se você não abrir a Bíblia na correria, querendo uma resposta imediata, mas que você se dedique tempo a compreender o texto bíblico, para que ele possa falar claramente ao seu coração. Vê a diferença de uma coisa a outra? E o duro de abrir a Bíblia assim, né, alguns até criticam, né, chamam de bibliomancia, né, quase tirando sortes na Bíblia, é que às vezes você abre e cai na página branca, aí você já fica preocupado, Deus não quer falar comigo. E às vezes você abre, e às vezes cai lá, por exemplo, Mateus capítulo 1, a genealogia, fulano gerou fulano, gerando fulano, aí vai acontecer 2 coisas, ou você não vai entender o que Deus está falando, ou se for irmã já vai pensar, será que eu estou grávida, meu Deus do céu, porque fulano está gerando fulano. Veja que a compreensão, ela requer dedicação, como todas as coisas na nossa vida. E para compreender, porque eu faço essa introdução, porque o texto que ora é proposto, e é muito bom, parabéns aos irmãos que assim foram orientados, porque eu já preguei em lugares e campanhas de todo jeito, de todo tipo, mas quando você vê um texto tão profundo, tão necessário, tão verdadeiro para os dias de hoje, nós nos alegramos,
Haja vista que nem sempre são esse o tipo de campanha que a gente ouve, né? Muito está ligado às campanhas na provisão de Deus, naquilo que Deus vai fazer. Mas quando eu olho esse texto, eu descubro aquilo que eu preciso fazer para agradar a Deus. Veja que todo ser humano, ele tem uma necessidade de Deus. E muitas bênçãos não são condicionais, Deus dá e ponto final. Mas boa parte da bênção são condicionais. Então, às vezes eu posso falar de muitas promessas de Deus, mas eu não posso esquecer das condições para que essa promessa ela cumpra na minha vida. De forma que, se alguém tem uma promessa de ser um pastor, como ele será um pastor se ele não lê a Bíblia? Alguém vai ser um evangelista, como ele vai evangelizar se ele não ora? Veja que muitas promessas de Deus, ela logicamente tem uma condicional. E quando eu vejo aqui o texto de Romanos, eu vejo aqui a condicional para que muitas promessas de Deus alcancem as nossas vidas. E o texto de Romanos, o livro de Romanos, é certamente a carta mais profunda de Paulo. Certamente você não a compreende só com uma leitura corrida. Paulo, ele escreve 13 epístolas, talvez Hebreus seria 14, daria 50% pelo menos do Novo Testamento. Das 13 epístolas, ele escreveu de diversas formas, mas nenhuma tão profunda como a de Romanos. Para você entender os textos paulinos, que é assim que nós chamamos, você faz uma classificação temática para aquilo que ele escreveu. E ele escreve, por exemplo, existe um grupo de epístolas, de cartas paulinas, chamada epístolas eclesiológicas, né? Eclésia é a igreja, chamados para fora. São cartas a qual normalmente, ao aconselhar alguém que deu uma patinada, você chama o sujeito e fala, está aqui em Coríntios, está aqui em Gálatas, porque são cartas para a igreja, correção para a igreja que se desviara daquilo que Deus propunha a ela. Quando você vai lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o tema central é a volta de Jesus. Então nós chamamos essa epístola de epístola eclesiológica, ou melhor, escatológica, eclesiológica igreja, epístola escatológica, aquela que fala a respeito da volta do Senhor Jesus. Logo, Romanos, ele precisa entrar em uma dessa classificação. Então ela é uma epístola que nós entendemos ser soteriológica, né? Que vem da palavra soteria, que quer dizer salvação. Para que eu seja salvo, normalmente eu preciso conhecer um mínimo de salvação. Então, o que Romanos tem? Tem a água para matar a sede daquele que quer ir além de uma superficialidade da salvação. Ele fala da soteriologia, ele fala da palavra de uma maneira mais profunda. Qual é a base da salvação? Que é aquilo que é a base também da pregação da igreja, que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e nós somos lavados pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, nós somos agora chamados de salvos. Mas o processo da salvação, aquilo que está ligado ao ato regenerador de Cristo na cruz, ele não é só superficial, ele é muito mais profundo, de forma que Paulo, ao longo dos 16 capítulos de Romanos, ele traz aquilo que desperta o interesse daqueles que querem compreender a fundo as Sagradas Escrituras. É a epístola mais longa, possui 16 capítulos, dentre todas as outras, nenhuma é tão densa, tão longa, mas também nenhuma é tão profunda como o texto de Romanos. Para chegar no capítulo 12 e entender o sentido real,
a gente precisa de uma compreensão de todo esse livro, né? Existem algumas características desse livro, como por exemplo, parece aquela pegadinha de rádio evangélica: quem escreveu o livro de Romanos? Aí todo mundo liga lá e fala: foi Paulo, foi Paulo. Aí o programador lá diz assim: não foi Paulo não, está lá em Romanos capítulo 16 que foi Tércio. E aí você vai lá que nem um doido, é verdade, foi Tércio que escreveu? Romanos 16, 22. A autoria é Paulo, mas a escrita é Tércio. Outra característica interessante do livro de Romanos é que Paulo, embora seja um grande homem de Deus, com um grande chamado de Deus, fica muito claro em Romano que a obra que ele faz da evangelização não está apenas ligada ao seu trabalho. Ele vai relacionar no capítulo 16 de Romano o nome de muita gente, que ele chama de os meus cooperadores. Logo, evangelizar toda a Grécia, a Ásia, e fazer a palavra chegar aos confins da terra, nem Paulo conseguiu sozinho. É necessário a cooperação da igreja nesse árduo trabalho. De forma, irmãos, que quando nós lemos Romanos, nós falamos sobre temas que precisam ser falados na igreja do século 21. Eu leio, eu ouço, eu procuro muitos sermões da antiguidade e comparo com os sermões que nós temos ouvido hoje. Eu tenho uma fita cassete, né? Não tem nem onde tocar mais a fita cassete, quebrou o rádio que eu tinha, mas de um pregador, não sei, talvez alguém falar, o nome dele é Bernard Johnson. E ele é o fundador da IBCamp, né? Que é o Instituto Bíblico lá de Campinas. E eu tenho uma fita cassete, que o dia que eu ouvi a mensagem dele na fita cassete, me chamou a atenção porque ele pregava no ano que eu nasci, em 1981, né? Tenho 40 anos. E ao ouvir a mensagem desse homem chamado Bernard Johnson, em uma praça no centro de Campinas, não havia o recurso de imagem que nós temos hoje, só havia o áudio, e ele faz uma exposição bíblica de temas que eu os encontro tudo no livro de Romanos. O que ele fala? Ele não fala apenas de sonhos, de sucesso, de conquista, que é muito presente nas mensagens de hoje, mas ele fala de graça, de fé, de Cristo, de ressurreição, de conversão, de nascer de novo, da volta iminente de Cristo Jesus os céus. Aleluia! Oh, Rabadaia, Rabadácia, aleluia! Aleluia! E aquele pregador que já dorme no Senhor, ao término de uma exposição que ele não disse que Deus não ia dar nada para ninguém, Eduardo orou aqui e falou: nós não queremos a chave, nós queremos a tua presença. E exatamente essa era o teor da mensagem. E na fita, pastor, ele falou: quantos querem entregar a vida a Jesus? Aí ele fala: temos aqui 10, temos aqui 20, temos aqui 30, e ao término da mensagem, na praça, 183 pessoas entregaram a vida a Jesus. Querido, veja, se nós não pregarmos Jesus, as pessoas não entregarão a sua vida a Jesus. Se nós pregarmos apenas as coisas desse mundo, nós não estamos renovando o entendimento das pessoas. Nós temos que andar exatamente na contramão deste mundo, e é difícil. Andar na contramão sem umas trombadas é quase impossível, mas quando eu conheço o texto bíblico, quando isso é a minha verdade, eu morro, mas não abro mão desse princípio da palavra de Deus. Aleluia! De forma que os capítulos iniciais do texto de Romanos os capítulos base para aquilo que ele desenvolve até o capítulo 16. Me chama muita atenção logo o verso 1, Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo se apresentando, e ele vai dizer assim, que aqui é Paulo, o servo chamado como apóstolo. No primeiro versículo eu já me sinto confrontado,
Primeiro, que Paulo poderia dizer, aqui é o Paulão, aqui é aquele homem que foi lá no céu, subiu no terceiro céu, viu o trono, e que eu escrevi aqui, vocês recebam aí, porque é de Deus. Não, ele se apresenta como Paulo, o servo de Cristo. Aleluia! Quando você vai ali no original, né, eu gosto muito de estudar os originais, a palavra ali é doulos. Doulos quer dizer um escravo voluntário. Aqui é Paulo, um escravo voluntário de Cristo, chamado como apóstolo. Você vê que hoje, né, ao chamar as pessoas, sempre nós colocamos o título primeiro, né? O pastor Eric. Aí eu olho para Romanos e eu vejo, mas que humildade de Paulo. É Paulo o escravo, um apóstolo, né? Então já se mostra a grandeza e a profundidade do chamado deste homem. Em Romanos capítulo de número 1, tem um texto que a gente tem que ler, irmão. Tem que ler em culto público, tem que ler no culto de domingo, porque existem vários projetos de lei tentando impedir a leitura pública desse texto. E já existem muitas versões da Bíblia que mudaram esses textos, principalmente o capítulo 1, verso de número 27, aonde o contexto vai nos dizer que os homens se inflamaram com outros homens, e da mesma forma, as mulheres, deixando o uso natural dos homens, eles se levantaram contra Deus e adoraram a criatura em lugar do Criador. E o verso de número 32, ele vai dizer digno de condenação, em algumas traduções digno de morte. Não são só os que praticam tais coisas, mas todos aqueles que apoiam tais práticas. Veja que é uma questão importante para os dias de hoje, que nós não podemos deixar, a igreja não pode se acovardar acerca dessa questão. Mas quando você vai nessa introdução do capítulo 1, Paulo está querendo trazer uma grande verdade. A grande verdade do livro de Romanos é que ninguém está salvo sem Cristo. Ele está falando da depravação humana, ele está falando da forma que o homem caminha, distanciando-se a passos largos de Deus. E Paulo quer dizer que ninguém nasce bom, porque o homem já nasce corrompido. Nós somos árvores que geram pecado. Lá na minha casa tem um pé de jabuticaba, e às vezes não tem nenhuma jabuticaba. E alguém olha e diz assim, é um pé de jabuticaba, né? É um pé de jabuticaba. Nós nascemos, somos pés de pecado, porque mesmo que você não vê o meu pecado, e a gente não vê o pecado um do outro, a gente foi gerado, e nós crescemos em pecado, e por isso que ninguém nasce salvo. Qual a diferença de nós para Adão? Porque Adão nasceu salvo. É que Adão nasceu do lado de Deus, nasceu salvo, mas o pecado é uma ponte que fez o homem atravessar para o outro lado, distante de Deus. Nós nascemos do outro lado da ponte, até que aparece Jesus, por obra do Espírito Santo, nos convencendo, dizendo, você não quer se arrepender do seu pecado, e passar para o lado de Deus, aleluia. Romanos está nos trazendo isso, doutrinariamente, né? A palavra doutrina sempre foi pervertida, mudada, né? Doutrina é ensino, né? É dogma. Então Romanos, ele está nos ensinando numa profundidade, que a gente nasce corrompido e destinado ao inferno. E eu tenho uma notícia muito dura de dizer, tem um monte de gente boazinha que vai para o inferno, porque não basta ser bonzinho, necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Aleluia! 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 Uma das coisas mais duras que eu já fiz na minha vida, e talvez o pastor concorda, é culto fúnebre. Como é duro, principalmente quando não é cristão que morreu lá. É difícil, e alguém vai dizer assim para você lá, ele não bebia, não fumava, não fazia mal para ninguém, tadinho.
mas ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Senão, se você disser que você é bom o suficiente para ser salvo, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus é o único caminho para o céu. Aleluia! É isso que ele se levantou naquela última ceia, bateu no peito, quando ele dizia: eu estou indo para o meu Pai. E alguém dizia: Senhor, não vai não, fica com a gente. E ele vai dizer: não, eu vou, mas depois vocês vão. Diz: não, Senhor, como nós vamos se nós não sabemos o caminho? Eu imagino Jesus levantando da mesa dizendo: como não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer ir para o céu? Rodovia chamada Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. É por isso que o capítulo 2, vou correr para dar tempo, mas é por isso que o capítulo 2, ele vai nos mostrar uma repreensão aos judeus, né, que acham proprietários da salvação, né? Até hoje tem, né? Tem o pessoal de uma igreja aí que fala: só é salvo se estiver aqui na minha igreja, né? Era mais ou menos isso. O judeu falou: para ser salvo tem que ser judeu. E aí Paulo vai repreendê-los, dizendo que tanto judeus como gentios são todos condenados, todos falharam. A sua boa prática não foi suficiente para salvar, logo todos estão condenados. No capítulo 3 de Romanos, Paulo aperta mais ainda, porque ele começa a tocar em uma questão sagrada: a lei, porque eles achavam que a obra da lei, eu guardar o sábado, eu não comer carne de porco, eu fazer os rituais, observar as festas, os cerimoniais, era suficiente para salvá-los. Mas aí Paulo vai mostrar claramente que a lei é como um radar de trânsito. Tem radar aqui americano? Bastante radar? Não tem mais, não tem, né? Radar. Você pode passar muitas vezes no radar na velocidade certa. Você não vai ganhar uma cartinha parabéns, você sempre anda na velocidade certa. Mas o dia que você esquecer e passar, vai chegar a cartinha: está condenado, você levou uma multa e vai ter que pagar. A lei é exatamente isso. A lei é boa, mas ela é condenativa, ela não tem o poder da graça redentora do Senhor Jesus, para resgatar, lavar e levar para o céu. Logo, a lei não salva, e é por isso que nós vamos encontrar no capítulo 4, no capítulo 3 ainda terminando, um texto muito claro, que diz: e todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo pecou, todo mundo tem pecado, todo mundo, uma vez que o salário do pecado é a morte, nascemos com um passaporte para o inferno nas mãos. Isso parece muito duro, mas também é muito verdadeiro, que eu aprendo aqui no texto. Logo, parece haver um desespero, porque quem está recebendo a carta em Roma é gente que não conhece Paulo, porque Paulo não fundou a igreja em Roma, ele está em Corinto quando ele está escrevendo esta carta. E como chegará essa mensagem lá? É porque Paulo, ele tinha a preocupação que as pessoas conhecessem a verdade do Evangelho. Por isso, muitas vezes, Paulo é muito duro. Tem um texto que ele chega a dizer: pega aquele lá que tem pecado e joga ele para Satanás, né? Ele era muito duro. A primeira carta dele ao Coríntios é tão dura, que na segunda ele escreve assim: o meu objetivo não era que vocês estivessem entristeçados com a primeira carta, mas se vocês ficaram tristes, mas ficaram salvos, eu estou feliz do mesmo jeito. O objetivo maior era alcançar a alma daquele a qual estava lendo. Ao ler os 5 primeiros capítulos de Romanos, dá um desespero, porque nós temos a convicção de estarmos indo para o inferno. Me lembro, né? Talvez de um dos sermões mais famosos da história,
o sermão de Jonathan Edwards, depois de dias orando e jejuando, não conformado com a frieza e com a forma de vida dos irmãos da igreja, então ele pregou a respeito do inferno, e ele pregou de uma forma tão forte acerca do inferno, que Deus abriu a visão das pessoas na igreja, a olharem para baixo, todos viam o inferno, e Jonathan Edwards dizendo, nós somos como um inseto na mão de Deus, na beira do inferno, é Deus abrir a mão e a gente cai lá dentro, e aquelas pessoas desesperadas agarraram as pilastras da igreja, com medo de irem para o inferno. Logo, Paulo não só apresenta o inferno, mas Paulo apresenta também a forma da redenção, a forma da vida eterna, o caminho que nos conduz ao céu, aleluia! É isso que ele vai dizer no capítulo 5, no verso 19, é verdade, por causa de um desobediente veio condenação para todos, mas por causa de um obediente veio salvação para todos. Oh, aleluia! Aleluia! Se você conseguir dar glória quando você ouvir, você está crente. Aleluia! Glória a Deus! Porque quando eu estou falando que eu estou recebendo coisas materiais é mais fácil, mas glória a Deus, porque os irmãos entenderam que eu não estou aqui para virar empresário, irmão, eu não estou aqui para ficar famoso, eu estou aqui para servir a Cristo e um dia morar no céu. Esse é meu objetivo principal, aleluia. Não que Deus não faça, mas eu não posso prometer riquezas para ninguém aqui, mas se você seguir a Cristo fielmente, eu posso lhe prometer uma mansão celestial, aonde lá o ladrão não rouba, lá não corrói, não corrompe, mas é eterna para todo sempre ao lado de Cristo, meus irmãos, aleluia. E o texto vai dizer a qual Paulo vai dizer um texto que nós gostamos, né? Ele vai abrir o capítulo 6, e ele vai dizer, olha, fica preocupado com o seu passado, com o seu pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como é maravilhoso! E ele vai dar a fórmula como isso acontece, pena que não há tempo para dizer, mas acontece isso por meio de um processo chamado justificação. Nós não somos justos por nós mesmos, mas nós somos justificados por Cristo. Cristo pegou a nossa conta que estava impagável, falou para Deus, põe na minha conta agora, zera a conta dele, e Cristo foi na cruz pagar a nossa conta. Logo, nós somos justificados pela ação de Cristo, e isso nos deu muita coisa. Sabe por que você prega, você ensina, você canta, você evangeliza? Isso é fruto da justificação. Porque quem deve para Deus é como quem deve para o homem, né? Quem é devedor, sempre o caminho dele é mais longo, porque ele tem que cortar o caminho do lugar que ele deve. Porque as pessoas às vezes sabem que precisam de Jesus, mas não vêm à igreja. E às vezes as pessoas falam assim, ore por mim, vai lá na igreja, ore por mim, mas não vêm, porque sabe que devem para o dono de todas as coisas. Tem convicções pela lei estampada dentro da sua alma, mesmo sem ler a Bíblia. Existe o homem, aquilo que chamam de sexto sentido, mas é a consciência do homem aplicando a ele o que é certo e o que é errado, e ele sabe a vida e a forma da vida que ele vive, distante de Deus, é condenável por Deus, logo ele não vem. O que é justificação? É alguém chegando e dizendo, você devia para aquele? Devia, era muito? Era muito. Jesus passou lá e pagou a tua conta. Você pode ir lá agora quantas vezes você quiser. Quando você vem aqui, é porque a sua conta foi paga. Você tem liberdade para dar glória a Deus, para cantar. Os dons do Espírito estão em você, porque a nossa conta já foi paga com Deus. Isso é maravilhoso demais, irmão. Como eu gostaria que você compreendesse a grandeza de tudo isso. E aí ele vai dizer, mas tem um porém, já que a conta está paga, vamos gastar de novo, vamos fazer o que a gente quer. E aí já há uma distorção, porque Paulo se preocupa com isso, porque se nós
já morremos para o pecado, como viveremos na prática dele? Quando Jesus pagou a minha conta, a gente tem gratidão. Pagou a conta, a gente fica amigo. Agora não é mais servo, é amigo, ele falou. E eu, por uma vez, atendi um jovem. E esse jovem havia caído num pecado. E quando eu atendi, eu vi a sinceridade daquele moço. Porque ele chorando me falava: eu prefiro que Deus me mate agora do que viver na vida que eu vivia anteriormente. Ele tinha medo de perder aquilo que era mais precioso, que era a sua salvação. Medo de ofender aquele que era agora o seu melhor amigo e que vivia mais próximo dele desde que ele levantou a sua mão para Cristo. Por isso que conversão não é apenas um momento, mas conversão é uma mudança de rota. Estava caminhando ao inferno, mas eu fiz um giro de 180 graus e agora eu caminho para o céu. E o combustível dessa caminhada não é meu, não vem de mim, é Jesus que está ao meu lado, estendendo o teu braço, me sustentando, e às vezes parece que eu não vou conseguir, eu não vou chegar, mas o braço dele do meu lado dizendo: tem bom ânimo, eu venci, vamos, aleluia, glória a Deus. Pena que não dá para eu detalhar muito, mas muitos encontraram a graça e fez da graça uma desculpa para pecar. Mas aí Paulo vai do capítulo 6 a seguir, nos mostrando que aqueles que conhecem a Cristo não vivem mais nas normas do mundo, segundo as coisas dessa terra, porque agora, se ele conheceu a Cristo, ele está liberto, ele está transformado. Agora ele não vive naquilo que nós chamamos de antinomia, que é viver sem regra, mas também ele não vive no legalismo, que é achar que eu sou melhor do que os outros por aquilo que eu faço. É saber que a salvação é o dom gratuito de Deus, e não vem de mim, porque senão eu ia me glorificar, mas vem de graça, por meio da fé, do sacrifício salvífico de Jesus, na cruz do Calvário, aleluia. É esse o contexto. Para que você entenda o texto, você precisa entender o contexto. Para você chegar agora no capítulo 12, a ideia é: você já foi salvo pela graça, não vive na prática das coisas pecaminosas, você vive em novidade de vida. Então agora vamos detalhar de forma prática o que é essa novidade de vida, para que eu possa concluir. Tanto que na minha tradução, que é a tradução King James, Romanos capítulo 12, verso 1, não tem o texto rogo-vos, como a tradução de Almeida, mas ela tem suplico-vos. Suplicar é um pedido, não é uma conversa apenas superficial, mas é um pedido encarecido do apóstolo, dizendo à igreja: eu suplico para vocês. É um pedido embasado em alguém que conhece grandemente a Jesus, dizendo: pela misericórdia de Deus. Na minha tradução, na maior parte da tradução, é pela compaixão de Deus. Eu suplico pela compaixão de Deus. Se vocês sabem que antes estavam condenados e agora tem uma novidade de vida, eu suplico a vocês, pelo amor de Deus, que vocês então apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Culto vivo, santo e agradável é para quem já encontrou Jesus ao longo da sua caminhada. O sacrifício é vivo. Aí ele está fazendo uma comparação com o Antigo Testamento. Imagina só, se nós estivéssemos no Antigo Testamento, você não estava no culto aí sentadinho, não. Quem fazia o culto para você era o animal que você trazia. Imagina ali, pastor, na porta da igreja, todo mundo arrastando as cabras, os bezerros, e trazendo, e o pastor com o aventalzão assim, com o facão na mão. Aí pegava o sacrifício que era morto, queimava e oferecia a Deus um sacrifício morto.
Paulo está fazendo uma comparação. A graça é muito melhor, porque na lei era sacrifício morto, era o animal que não tinha nenhuma relação com o culto, mas agora vós sois o sacrifício vivo, e o sacrifício vivo é agradável a Deus, porque é racional, é lógico. Aleluia, aleluia, aleluia. É muito bom sentir, mas também é bom entender, porque o culto é racional, e a psicologia vai dizer que a gente só sente o que entende, porque eu entendo, eu sinto e eu ajo. Porque quando eu sinto o que eu não entendo, eu tenho medo, mas quando eu entendo a palavra de Deus, e sei que eu estou num sacrifício vivo e santo nesse culto, então eu adoro a Ele sem restrições nenhuma. Oh, aleluia! Deus tem prazer no nosso culto, aleluia, glória a Deus, porque é um culto racional. Eu choro, eu sinto, afloro as minhas emoções, eu dou um pulinho pentecostal aqui, e é bom demais, mas eu estou entendendo que eu estou aqui, porque Jesus esteve lá naquela cruz, aleluia. Eu acredito que Jesus retornará, porque foi me dado pelo texto bíblico argumentos sólidos, que de fato Jesus voltará. Não é uma ilusão, não é uma utopia, não é um conto de fadas, argumentos que eu entendi, que todas as coisas apontam que Cristo breve retornará. Aleluia, aleluia. E para que você continue salvo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você não pode ser conformado com as coisas desse mundo. Aquele que é justificado também é regenerado. Regeneração é o processo que acontece dentro do homem quando ele encontra Jesus. Não tem como eu ver a regeneração, mas o resultado da regeneração é uma conversão. O regenerado é convertido. Se ele não se converteu, é porque ele não é regenerado. E é bom demais lidar com gente regenerada e convertida. Quanto mais regenerado, mais convertido de uma maneira eficaz, menos bico, menos braveza, menos raiva. Lidar com crente é bom, mas eu sei que no meio das ovelhas tem uns bodes. Meu pastor fala, pega pela orelha do bode. Eu sei que ele dá trabalho, mas atrás do bode tem um monte de ovelha, segura o bode aí. Mas quando você dá com a ovelha regenerada, é bom, porque ele ouve a voz do seu pastor, aleluia, ele tem prazer em ouvir a voz, em obedecer, ele entra pelo aprisco, ele entra pela porta, aleluia, ele caminha em segurança, aleluia. Seja regenerado. Qual é a evidência dessa conversão, dessa regeneração? A busca incessante pela santidade. Se você é regenerado, você está se cobrando todo dia. Eu preciso ser melhor para Deus. Eu preciso orar mais. Eu preciso consagrar mais. Se você tem uma cobrança diária na tua vida, eu preciso fazer mais para Deus. Boa notícia, você já nasceu de novo. Você está vivo, você é oferta viva nessa noite, aleluia. Grande Deus, aleluia. Se você é regenerado, nasceu de novo, tem um desejo de santidade, então você não é conformado com o mundo. Não dá mais tempo, eu quero ser obediente por causa do horário, mas você, ao andar na contramão do mundo, você anda contrário à secularização. A igreja, de uma maneira geral, nós, de uma maneira geral, falo por mim, nós somos muito secularizados. A igreja do passado era uma igreja que não tinha o que fazer, era trabalhar e ir para o culto. Hoje a gente tem coisa demais para fazer, e a gente estragou demais. Hoje a gente passeia, a gente viaja, a gente tem Netflix, a gente tem internet, a gente sabe demais do mundo, irmão.
E eu li um livro e o autor dizia: sabe por que a gente não se importa com regeneração, com conversão, com mudança de vida, com volta de Jesus? Porque tem demais do mundo no nosso coração. A gente faz projeto demais na terra e falta projetos celestiais. Paulo vai dizer: se eu esperar nas coisas desse mundo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu preciso de coisas voltadas para o céu. Alguém me mandou o vídeo lá da Tami batizando. Ei, pastor, o que você acha? Eu falei: eu gostaria que a gente nem soubesse quem é. Só que como a gente está secular demais, a gente sabe o nome, sobrenome, aonde mora, a gente sabe o nome dos artistas da novela, a gente sabe a escalação inteira de todo o time de futebol, porque nós estamos secularizados demais, a gente ama demais as coisas dessa terra, a gente correu de um extremo para o outro, porque a igreja do passado, de 40 anos atrás, não podia nada, mas a gente correu para o outro lado, aonde alguns lugares já diz: é proibido proibir. E quando eu digo sede transformados, você não vai ser transformado se você não ser confrontado. E se você está sendo confrontado, não fica bicudo, não fica bravo comigo, você já foi regenerado. E se Jesus nos confronta, é para nós sermos melhorados. Arabacandarábia, candarábia. Os 2 minutos aqui, está adiantadinho lá, né? No meu falta 2, pastor, espera aí. Lá na minha igreja também, eu entendo. Mas eu quero fazer uma oração com os irmãos. Coloque em pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Pai, segura a mão desse homem e dessa mulher que está estendida aos céus nessa hora, que a tua graça redentora, o teu poder sobrenatural transborde as nossas vidas, que nós possamos sentir a alegria da tua salvação em meio à tribulação. Talvez tudo está errado, tudo está fora do lugar lá fora, mas na tua casa nós estamos alegres, na tua casa nós somos felizes, a tua presença é a melhor coisa que nós temos. O teu sacrifício nos transformou de uma maneira maravilhosa. Por isso, restaura, fortalece, levanta, dá graça, entusiasmo. Aqui estão os seus sacrifícios vivos, que nessa terça-feira poderia estar em tanto lugar, meu Deus, mas está aqui para te adorar. Visita o lar, a casa, a família, os negócios, a saúde. Pai, repreendemos o mal, a infecção, o caroço. Pai, visita o sangue, as veias, a artéria, Pai, as diabetes, descontrole de pressão arterial. Tu és poderoso para repreender esse mal pelo poder da tua palavra nessa noite. Você crê, diga amém. Aleluia. Queridos, eu estarei ali fora. Deus me deu a oportunidade de escrever um livro. É um livro que conta a história dos primeiros missionários que chegaram aqui no Brasil e uma análise até a igreja de hoje, principalmente nesse teor que eu falei hoje, o que era a igreja do passado e o que é a igreja de hoje. O título é Muitas Igrejas e Pouco Evangelho. Se você quiser adquirir, o valor é R$20, eu estarei ali fora. Se você puder, passe ali e nos abençoe. Se você não puder, não precisa correr de mim não, eu quero dar a paz do Senhor para você. Não vim aqui vender livro não, mas vim aqui para dizer: mantenha-se puro, porque o que é santo santifique-se mais, mas o imundo suje-se mais ainda. O Senhor vos abençoe. Obrigado, evangelista Eduardo. Obrigado, pastores.